Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Minha gente, uma salva de palmas. Muito bem. Para você que está aí nos assistindo, você já se inscreveu no canal? Já deixa seu joinha, curte, compartilha. Quanto mais vocês participarem aqui, mais as plataformas vão entender a relevância desse assunto, levar para mais e mais famílias, que é o que a gente quer nesse canal, né? Falando sobre apoio, falar para vocês aqui do IEPSIS, Instituto de Capacitação de Pais e Profissionais sobre Autismo, demais transtornos aí do neurodesenvolvimento. Vamos dar uma olhadinha? É isso, pessoal. Ao longo do nosso bate-papo, vai ficar passando aqui o QR Code para vocês. Vocês darem uma olhada em todos os cursos que tem do IEPSIS de capacitação, cursos mais pontuais, cursos mais longos, pós-graduação, tá bom? E para você também que quiser e puder se tornar membro do canal, também é uma forma de apoiar aqui a nossa produção de conteúdo, tá bom? Vamos agora ao nosso tema de hoje. Vamos aqui refletir um convite para vocês, né? Para uma reflexão sobre o nosso ativismo da causa, o nosso cenário atual, né? Será que a gente está aproximando as pessoas, agregando, né? Fazendo um convite, né, à sociedade, né, para a nossa causa? Ou será que a gente está afugentando a galera, né, com o tipo de abordagem aí com o autismo? E eu acho assim, eu tenho aqui as minhas reflexões. Meu convidado também, que é autista, também é ativista da causa, já vivenciou muita coisa na pele, né? Sendo autista também, tendo um perfil que traz muito isso, muitas reflexões, já passou por várias fases, então ele tem a visão pessoal dele mesmo, do que ele vivencia na pele, do que vivencia na família, do que vivencia dessa busca e falta dos direitos, né? E do que ele sente se esse tipo de luta hoje, a forma como a gente tem abordado esse assunto com quem não é da comunidade, se a gente está sendo um espalha-roda, entendeu? Ou se a gente está agregando. Então, recebam com muito carinho o Wallace Delira. Uma salva de palmas, seja muito bem-vindo, Wallace! Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi, né? Eu confesso que nos últimos meses eu estava declinando bastante no sentido de dar entrevistas, no sentido de estar em eventos, né? Então, assim que eu recebi o convite do Outspod, eu falei na mesma hora, aceito, porque sempre foi uma vontade minha estar aqui, porque você passa um conteúdo muito importante para as pessoas, já trouxe muitas pessoas importantes, e é como você disse, né? A gente precisa ocupar alguns espaços aí e falar a realidade para as pessoas. Então, o que eu posso dizer é que hoje aqui o que vai ter é nada mais do que a verdade. Eu fico muito feliz de você ter aceitado. E já queria ter você aqui no canal já faz tempo. Cara, mas você viu tanto... Bom, você chegou aqui em 5 minutos, você já viu tanto que eu sou meio fora de órbita, né? Gente, eu não sei porque na minha cabeça eu achei que ele era de BH. E eu tô me organizando para fazer uma edição em BH. Eu fui falar com ele. Olha, você é de BH, né? E eu fui falar com ele para tentar que ele me ajudasse a organizar essa edição lá para eu gravar com ele. Ele, não, eu sou de São Paulo. Aí eu, é? Nossa, então vamos gravar comigo esse fim de semana. Ai, gente, alguém me salva de mim mesma? É só o que eu tenho a dizer. Mas isso mostra o quanto, assim, a gente é sobrecarregado, disfuncional. São muitas... A gente... equilibra muitos pratinhos e desequilibra vários outros, né, na verdade. E aí a gente vê um pessoal que não vivencia a nossa realidade nem de perto, né? Eu não falo como autista, falo como mãe de autista e como esposa de autista.
E, cara, é difícil demais. Se tem o lado bom do autismo, alguém escondeu as 7 chaves, mas não me mostrou, mas assim, não me mostrou, não mostrou para meus amigos, para ninguém que eu conheço, para ninguém que eu convivo, nenhum profissional, sei lá. E aí eu vejo, assim, o pessoal romantizando o que eu acho diferente de empoderar, de se orgulhar de quem é. São coisas completamente distintas. Eu vivo... eu tenho um filho de 7 anos, estou sempre tentando empoderá-lo, que ele tenha orgulho de si. E é para ele ter. Que é completamente diferente do que a gente vê nas redes, não é, Wallace? Eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que a gente está vendo muita romantização nas redes. As pessoas, elas estão propagando, de certa forma, acho que, não sei se é de forma inocente ou se é proposital, mas o autismo é um jeito diferente de ser. Não é, cara. O autismo é um transtorno, é uma deficiência e tem que ser tratado como tal. Porque se a gente propagar um discurso diferente disso, o que vai vir depois é perca de direitos e etc. Fora, como você disse, o que a gente passa para a sociedade também, né? Porque... Se a gente propaga que o autismo é um jeito diferente de ser, ou se a gente utilizar, pode discordar ou não, mas se a gente utilizar o discurso da neurodiversidade para, sei lá, de alguma forma romantizar o autismo, eu acho que esse é um caminho muito errado e perigoso, né? Nos últimos meses, eu acredito que obviamente quem me conhece sabe disso, que eu entrei em muitas polêmicas, entrei em muitos atritos justamente por conta de combater esse discurso, né? E tem gente que não gosta, né? Tem gente que detesta. Eu sei que pode ter vindo aqui um espaço democrático, você conversa com muitas pessoas, pode ter gente que discorda de mim, pode ter gente que já concordou comigo, mas uma coisa é fato, a romantização do autismo ela está muito exacerbada e isso, consequentemente, está afastando quem é de fora, quem pode ser um aliado à nossa causa. Eu vejo, por exemplo, você mesmo. Você é mãe de uma criança autista, você é esposa de um autista e aí fica aquele negócio na comunidade. Tal fulano não pode falar porque não é autista, que não sei do que. É sua mãe de autista, não pode falar. Aí as pessoas tentam, de certa forma, calar uma pessoa que faz um trabalho tão incrível quanto o seu, assim. E eu fico pensando assim, cara, pra que isso? Não existe protagonismo dentro de uma causa. Não existe protagonistas. Eu sou protagonista do meu perfil. E pronto, e acabou, da minha vivência, da minha vida. E eu acho que o discurso que as pessoas estão trazendo, algumas pessoas, né? Óbvio que eu não vou citar nominalmente grupos nem pessoas, porque... eu acho antiético, eu não gosto de promover linchamento virtual contra pessoas, mas eu acho que discursos devem ser combatidos e atacados sim com veemência, porque como você falou, a gente está simplesmente ruindo, essa é a realidade. 2024 foi um ano tenebroso para a nossa comunidade, né? Que a gente colecionou inúmeras perdas dos mínimos direitos que a gente tinha conseguido, né? Assim, juridicamente falando, no judiciário, a gente viu, assim, só tiro, porrada e bomba. A gente foi totalmente descredibilizado, a gente foi virando piada. Virou piada, né? Justamente por quê? Porque alguns grupos insistem em achar que essa comparação com deficiência é capacitismo. Você... pedir por um auxiliar de sala, pedir por um suporte escolar é capacitismo, né? E aí você fica nessa de romantizar, como se o autismo fosse um superpoder. Nossa, o hiperfoco que eu tenho me traz tanta coisa boa. Não, você não entendeu que o hiperfoco não é bom? Se o hiperfoco não é legalzinho, você vai manejar. O hiperfoco, ele é algo que ele é uma barreira, você não consegue fazer outras coisas, ele te traz exclusão, né? Ele te isola socialmente. É óbvio que aí a gente tenta manejar, a partir disso a gente tenta, porque é sempre assim na vida, a gente tem barreiras, a gente tem
prejuízos, tem dificuldades, e aí a partir disso a gente vai contornando, a gente vai tentando construir repertórios, mas não dá para você pegar e falar, não, isso aqui é um superpoder. Não, não é, querido. Para, vai, dá licença, me erra, não dá, né? Então, é uma... não sei dizer, assim, não dá para dizer que é uma ignorância, porque fica uma coisa muito superficial, né? O pessoal propaga umas coisas, cara, que é enlouquecedor de ver. Você fala assim, não é possível um negócio desse, né? E isso, de novo, qual é a consequência? Perda de direitos. Qual é a consequência? É o pessoal que é de fora do autismo começar a ficar pé da vida com a gente. Essa inclusão que a gente vive, entre aspas, muitas aspas, que não é inclusão nenhuma, está fazendo, obviamente, o pessoal que é neurotípico ter raiva dos atípicos. Claro. Aquilo ali é a receita do caos, é o caldeirão do caos, aquilo ali. Ninguém quer do jeito que tá. A gente também não quer do jeito que tá, né? Então, aí tem os típicos apanhando. Ai, não quero que meu filho apanhe. Claro que não quer. Ninguém está pedindo isso. A nossa inclusão que a gente pede não é nem perto do que está sendo oferecido. Então, todo o cenário que está é a receita da exclusão. É a receita para que cada vez a gente crie pontes maiores entre a nossa comunidade e o que é, sei lá, típico, que o pessoal, sei lá, acha que é isso. Eu não sei. Eu não sei, eu tô tão fora desse mundo faz tanto tempo, Wallace, eu não sei mais o que é. Eu não tenho mais, nem convivo mais. A gente com famílias típicas, assim, eu não sei mais o que é. O que você falou, concordo plenamente, né? E na questão do hiperfoco, quando eu entrei dentro do ativismo, né? Eu tava começando a entender sobre o hiperfoco, e eu sempre falava uma coisa, cara, não que o hiperfoco seja algo, assim, terrível, mas se você for contextualizar essa questão do hiperfoco, por exemplo, que você citou, é muito importante a gente lembrar que tem pessoas autistas que ficam tão hiperfocadas, mas tão hiperfocadas, que essas pessoas acabam não dormindo, acabam deteriorando a própria saúde física, a própria saúde mental. Então, tipo assim, poxa, se você consegue controlar o teu hiperfoco, bacana. Eu também já tive muitos hiperfocos que eu consegui controlar, outros que fizeram mal pra minha saúde, mas pelo amor de Deus, gente, não vamos generalizar, cara, não vamos pegar e falar assim, não, é maravilhoso, é a coisa mais linda do mundo. E isso, infelizmente, isso inclusive gera um pouco de debate entre eu e os autistas nível 1 de suporte. Olha que eu sou nível 1 de suporte também. Mas as pessoas acabam me chamando de pet de neurotípico, né? Porque eu falo muito sobre as mães e eu dou espaço para todo mundo no meu perfil. E as pessoas falam muito também que eu sou um autista contra os autistas, que eu não gosto de ser autista. Não é isso, cara. É claro que eu detesto as dificuldades que o autismo me traz. Só que assim, eu nasci assim. Eu acho que eu não mudaria isso porque faz parte de mim. Só que é óbvio que eu gostaria de não ter dificuldades, não ter barreiras, tanto que a sociedade impõe, tanto que o autismo impõe também. Porque é que nem você falou, é um combo de barreiras, cara. Quando não são barreiras sociais que as pessoas criam, né, são barreiras que o próprio autismo traz. É por isso que o conceito de deficiência, para mim, relacionado ao autismo, cara, não sei por que tem muita gente que não se aceita como uma pessoa com deficiência sendo autista, porque para mim tá muito evidente que nós temos uma deficiência, que nós convivemos com pessoas com deficiência também, e tá tudo bem no sentido de tipo assim, essa pessoa é uma pessoa com deficiência e nós vamos lutar por melhorias. Agora eu não sei qual é a vergonha que muitas pessoas têm em se considerar uma pessoa com deficiência. Também tem uma questão muito importante. Eu sempre falo muito na minha página, né, sobre o caminho que nós estamos seguindo em relação ao ativismo. Porque ontem mesmo, uma amiga minha compartilhou uma opinião que eu concordei, né? A irmã tinha 2 irmãos, acho que era um irmão gêmeo, eram irmãos gêmeos, né? Que o irmão passou, né,
não sei se era escola, não lembro o que era, cara. Mas a irmã não. E a família entrou na justiça pra tentar incluir a irmã junto com o irmão, porque o irmão não ficava sem a irmã gêmea dele. Só que, pô, se a irmã não passou, e o irmãozinho autista passou, cara, como é que você vai tirar a vaga de outra pessoa pra incluir uma pessoa que não passou, cara? Então, tipo, eu fico pensando assim, pra onde nós estamos indo com isso? As pessoas vão ficar com raiva, porque uma mãe que perdeu a vaga do filho dela, ela vai pegar e vai falar assim, não, mas espera aí, meu filho passou aqui, não vai ter a chance dele de estudar por conta de por conta de outras pessoas. Eu fico pensando, cara, é verdade, a gente tá arrumando pra não querer ganhar direitos, mas pra querer ganhar privilégio. Aí eu já não concordo, porque direitos e acessibilidade é uma coisa, agora privilégios, ter mais do que as outras pessoas, é uma coisa que pra mim, infelizmente, é detestável. E eu sou execrado por isso na minha página, cara. Eu costumo dizer que acho que eu e o Dr. Paulo somos duas pessoas que cancelamento é conosco mesmo, porque o que citam o nosso nome por aí, sem a gente saber, por conta das nossas opiniões, é inacreditável. E o que acontece? Por exemplo, isso até de inclusão escolar, né? Precisa ser algo mais organizado do que cada um lutando pelo seu direito individual, porque senão vamos pensar numa sala vamos pensar numa sala infantil, de educação infantil, que costumam ter menos crianças, tá? Uma sala pequena, de 10, 15 crianças. Se tiverem 10 autistas e os 10 entrarem com liminar, entrarem judicialmente, exigindo um auxiliar de sala para cada um, daqui a pouco a gente vai ter mais adulto na sala do que criança. Exato. E não faz sentido, entende? Então, as instituições escolares que precisam sistematizar isso, precisam organizar. Porque, não, gente, espera, entende? Ou então, você vai ter que precisar fazer uma prova adaptada em outro dia, uma sala para cada aluno, uma prova em uma outra sala. São quantos alunos que precisam de uma sala? São quantas provas? Tem sala para isso? 15 alunos, um em cada sala? Então, acaba que vai virando... A gente começa a ter umas aberrações judiciais de pedidos. E isso chega no judiciário e é uma aberração. E aí, isso também vai causando birra nas pessoas. Porque se isso cai na mão do mesmo juiz, daí você tem lá 10 adultos para uma sala de crianças, ou isso, de uma faculdade, que aí, então, 10 alunos, cada um pediu para fazer, tem lá o laudo pedindo uma sala sozinho para que... Cara, é incompatível com a estrutura, entende? Então, isso tem que ser decidido de uma forma mais ordenada do que do direito individual em si. Então, precisa sentar com aquela instituição, pera lá, vamos pensar, vamos sistematizar aqui. E aí, por isso que é complexo, não dá. Entende? Essas situações mais complexas, você não pode dar uma situação tão simplista assim. Então o médico vai ali dar o laudo, vai exigir, porque o médico me deu o meu laudo, então você tem que... Cara, não, pera. Não é assim, meu querido alecrim, sabe? Então, enquanto a gente também tiver... Porque, por enquanto, é meio que só o que a gente tem conseguido, essas lutas individuais. Só que a gente começa a ter essas aberrações, que estruturalmente também não comportam. E, então, por isso que a gente precisa, né, de uma intervenção do Ministério Público, ações mais coletivas. Só que aí a gente pede, por exemplo, capacitação na escola. A gente não tem capacitação judiciária. O que o Poder Judiciário... O que dentro da instituição, de um TJ do Estado de São Paulo, por exemplo... O que teve aqui de capacitação, uma aulinha básica do que é autismo, do que é neurodiversidade, para os juízes queridos que estão julgando? Sabe nada. Sabe nada. Os funcionários de balcão do fórum, sabe nada. Entendeu? Os procuradores, nada. Então... Se o próprio judiciário não está sendo...
é como se fosse desconexo. O poder executivo tá desconexo. Sabe? Não encaixa. Wallace, não encaixa. Eu vou pegar gancho em algo que você falou que foi perfeito. Esse negócio de, tipo assim, o judiciário não entende. O funcionário tal não entende. Realmente, eu concordo plenamente e eu vou complementar isso com o que está acontecendo agora. Porque, assim, eu não sei se pode falar alguma coisa um pouco mais forte aqui. Claro, pode. Olha, sem limites. Eu entrei num atrito recentemente e eu procurei dialogar, né? Mas, infelizmente, não deu certo. Teve aquele caso que você acompanhou, né, do dossiê da maldade, entre aspas, Sim. né, que entregaram para a ministra dos Direitos Humanos, né? E falaram que não, aquele era um grupo canalha, desculpa, mas essa é a minha visão. Ridículo. Entregou aquele dossiê sem considerar, né, todo o resto da comunidade do autismo. Se vocês têm essas opiniões e querem propagá-las, aí tudo bem, faça o que vocês quiserem aí e a gente vai combatendo daqui. Agora, você chegar no Ministério dos Direitos Humanos e entregar um negócio daquele, generalizando, se autodenominando representante das pessoas autistas no Brasil, não dá, não tem como. E aí o que acontece? Mas isso, eles justificam. Mas isso não vai dar em nada. A gente fez só uma denúncia. Isso e aquilo, é uma eles carta de falaram denúncia. Isso aí? Falaram, não vai acontecer nada. Eu nem vi. Só que essa justificativa ridícula, essa no caso. justificativa. Só para situar, para quem não, por acaso, não esteja entendendo, pessoal, no final do ano passado, foram 3 associações, né? Duas diz que não, né? Mas eu não sei. Até onde eu estava sabendo, eram 3 associações que tinham se juntado para fazer um documento contestando, né, essas questões. Na verdade, toda essa nossa luta, é isso que eu estou dizendo. 2024 foi um ano muito ingrato para a gente, porque reduziram toda a nossa luta de direitos, né? Então, querendo dizer que teve o parecer 50, que a gente estava tentando, né? Puta, a gente lutou pra cacete, cara. Foi difícil, mas que seria isso da inclusão escolar, que seria uma direção, praticamente. Era um parecer orientador do que seria um plano de intervenção educacional, né, inclusivo, o PEI, o que seria ter um auxiliar, né, um suporte no escolar, quando necessário, não é que seria para todos. Por exemplo, meu filho mesmo não precisou, mas tem pessoas que precisam, ponto. Para quem precisar, se necessário. E aí, isso também foi questionado e foi reduzido. Compararam a aba com o sistema manicomial, né? A gente teve um ministro incrível dizendo que o tratamento que as mães estavam querendo para os autistas intensivo era um passeio na floresta. A gente teve muitas coisas indecentes e teve esse dossiê dessas associações que se diziam representantes dos autistas, inclusive a Associação dos Autistas do Brasil, acho que é isso? Associação dos Autistas do Brasil. Que tomaram essa liberdade, que não representam meu filho, não representam meu marido, não representam muitos autistas que eu conheço. E eu acho muito difícil isso de representar. Assim, é difícil isso de representar um coletivo como um todo. Eu aqui falo como da minha maternidade também. Porque é um espectro muito amplo para você se dar toda essa alta importância para falar do autismo como um todo. Quando eu venho aqui e falo do Arthur, eu falo do Arthur. Eu não falo do autismo, eu falo do autismo dele, né? Eu falo da minha experiência, que aí você daí conta o seu e complementa também, e a gente vai complementando as histórias, vai compondo toda essa cartela do espectro, né? Mas, enfim, então... Eles fizeram esse dossiê e quiseram denunciar nos direitos humanos, dizendo que esse tratamento que estava sendo pedido era como se fosse manicomial, né? Era a volta do manicômio. Do regime manicomial, por conta da análise do comportamento aplicada, que fala de um tratamento intensivo, né? E isso foi um tiro muito grande no nosso pé, porque era tudo que
o governo queria, é tudo que o judiciário quer para negar o nosso direito, é tudo que o convênio precisava para embasar as negativas, para não cobrir os tratamentos. Não é nem que eles tenham toda essa força, é só porque eles precisavam de qualquer desculpinha para começar a negar o que a gente estava pedindo, que já estava sendo tão difícil. Era o que o INSS precisava, né, para o LOAS, que é o BPC, e que é um benefício para miserável, não é para você pobre, não, você pobre, miserável. Levanta a mão aí, o miserável. É bem miserável, 1/4 da renda per capita, tá? Você tem que receber 1/4. Então, um salário mínimo dividido por 4 cabeças, esse é você. Então, você tá assim, miserável, indigno, porque você não tem a dignidade, né, humana sendo respeitada se você tá nessa situação. Aí, talvez, quem sabe. E aí, você tem que ter o laudo do autismo também, que aí eu também não sei como que fecha essa conta também, né? Porque no SUS você não consegue. E aí, nos CAPs da vida aí também você não consegue. E aí, se você também é miserável, o particular você também não vai conseguir. Eu não sei como que essa conta fecha, mas você tem que conseguir fechar essa conta da miserabilidade mais um bom laudo e conseguir o seu LOAS. Mas aí agora também tá tendo cortes. Então, foi isso que eles fizeram. O estrago foi tanto com esse dossiê que eles fizeram, que eles entregaram, né? E isso aí foi... Nossa, meu Deus, o que foi feito. E eles disseram que usaram essa desculpinha? Então, você resumiu perfeitamente o cenário, como aconteceu. E, assim, eles abriram uma brecha... assim, eu vou citar... É de uma irresponsabilidade. Eu não sei se é... Eu não sei, eu não consigo fazer o julgamento, assim. Eu também não sei se é irresponsabilidade ou mau caratismo. Eu também não sei. Eu não consigo. Não sei definir. Se não sabia. Não sei. Muito difícil de acreditar. Não sei. Porque foi tão... Parece as ações foram como que eu posso dizer? Orquestrado, assim. Veio o dossiê, já veio um monte de negativa, já veio a questão do BPC. Assim... ensaiado, parece uma coreografia. Sim. E eu vou falar, eu vou fazer uma analogia aqui, porque eu falo muito sobre o mundo nerd, né? E eu gosto muito, por exemplo, do Homem-Aranha. Teve o último filme do Homem-Aranha que todo mundo vibrou muito, que é aquele, como é que é? Sem Volta Pra Casa, No Way Home, que o Peter, ele abre uma brecha, e sem querer, né? Pra tentar consertar a cagada que ele fez. E aí vem um monte de vilão. E foi basicamente isso que aconteceu. Eles abriram um portal pra, tipo assim, vir um monte de rajada na cabeça da gente. Eu vou tomar a liberdade de falar um nome de uma pessoa que eu gosto muito, que é a Poliana, do Meu Bebê e o Autismo. Cara, ela gravou um vídeo chorando. Ela não tinha mais saúde mental pra lidar com aquilo ali. E eu falei, cara, eu sinto muito. Quando eu vi ela chorando lá, eu falei, sinto muito. Isso é uma referência pra mim. Eu gosto muito da sua pessoa. Maravilhosa. E assim, cara, eu vi assim... nos vídeos dela, nas poucas conversas que não somos amigos, muito amigos, mas tenho uma admiração muito grande por ela, é uma colega de ativismo que Sim. eu respeito muito, e pelas poucas vezes que nós conversamos no direct, eu falei pra ela, cara, eu realmente sinto muito ver, é triste você ver uma mãe chorar, cara, por conta de uma mãe que luta mesmo, que entende do que tá acontecendo. Uma vez também eu defendi ela lá no Twitter, e fui atacado, fui cancelado lá no Twitter, nunca mais usei essa rede também. Mas tá funcionando? Tá funcionando ainda, mas eu não uso mais, não. Eu não sei usar esse negócio, eu não tenho também, mas eu não sei usar. Eu não gosto, muito tóxico. E essa mesma galera tá lá, só que estão por trás de fakes, né? Eles agem assim, eles criam fakes. Por quê? Porque eles não querem fazer que nem eu faço, que nem você faz, que nem a Poliana faz. Põe a cara a tapa. Tá. Eles ficam, eu vou falar... Mirella, eu vou te falar uma coisa, cara, que... poucas pessoas sabem, mas eles ficam assim, articulando, conversando com um, com o outro, tentando ludibriar as pessoas de uma forma, cara, que, assim, vão no PV, no direct de cada um e falam, não é bem assim, que não sei o quê. E as pessoas me mandando print, Wallace, vieram me chamar aqui, tá aqui. E eu só recebendo, falando, puta, como consegue mentir dessa maneira, cara? Pessoal com tempo, né? Pô, meu... Nossa, que tempo, né? É só o que eu posso dizer.
posso ter uma invejinha do tempo de vocês? Eu quero dar um murro no meio da cara de vocês, mas eu posso ter uma inveja do tempo de vocês? Porque eu não tenho tempo de lavar o cabelo e raspar a perna no mesmo banho. Pô, cara, ela... Esse é o dia que eu tenho de luxo. Eu tomei um banho que eu lavei o cabelo e raspei a perna, queridos. E vocês estão fazendo tudo isso aí? Dá licença, sabe? Com todo respeito a pessoa, a uma pessoa em específico, mas todo mundo vai saber de quem eu tô falando, porque eu gravei um vídeo irônico pra cacete lá, porque o cara chegou em mim e mandou um texto falando que eu tava apaixonado por ele, viu? O egocentrismo da pessoa, porque eu tava combatendo as ideias perversas dele. Aí eu falei assim, eu sinto muito se eu magoei o teu coração, mas eu tenho namorada, cara. Eu vi a tua postagem, mas eu não... O que acontece? Como o meu canal, ele é muito para mães, sempre foi, então eu não dialogo com o pessoal da comunidade autista específico, não a comunidade autista, com esse pessoal da associação Autistas Adultos, nível 1 de suporte. Só que eu não tenho contato com eles também, não. O contato Vocês que eu tenho... me irritam um pouco, entendeu? O contato que eu tenho com esse povo aí é pra brigar mesmo, assim. A gente sai na porrada virtual, assim. Porque, eu não me aguento, cara. Eu não... Assim, Mirella, eu detesto, cara, quando as pessoas tentam anular o local de fala das outras com o pretexto de protagonismo. Porque eu sou autista, eu posso falar por todos os autistas. Não, cara, você não pode. Você pode falar por você. Exato. Você e fala outra, por você, velho. Nesse grupo mesmo, todas as minhas amigas mulheres também foram silenciadas absurdamente. Num machismo absurdo. Eu tava nessa época, inclusive uma postagem minha, não sei se você viu, foi a que bombou. Porque assim, as meninas estavam muito retraídas, porque, cara, era ataque atrás de ataque. Exato, pessoal, assim, muito impositivo e violento Misoginia pra falar, pura. total, então se calavam. E aí, as meninas já não falavam muito, só que quando começou essas questões, principalmente na época do Parecer 50, acho que aí houve um racha. Foi o estopim. Isso, porque daí as mães falaram, não, peraí, queridos, vocês... queridos, que estão aí só estudantes, pagando a própria conta e vivendo a própria vida. E eu aqui, mãe solo, me lascando, autista, mãe de filho autista, e que preciso de suporte para o meu filho na escola, que a escola é a nossa maior dor, nosso maior medo, é o nosso, assim, calcanhar de Aquiles total. E aí vocês vêm falar que é capacitismo, pedir um suporte escolar, né? Porque vocês estão discutindo o sexo dos anjos, querido. Isso não paga boleto. Para de viajar na batatinha. Assim, vocês estão... essa discussão de vocês, ela é tão surreal. Tempo, realmente é muito tempo. Já mostra uma discrepância absoluta, assim, tipo, não vem pra vida real aqui, vem lavar um tanque de roupa pra lavar aqui, vem estender minha sopa fazendo, por favor. Não é por nada, não, mas é só porque é um descolamento da realidade. É um descolamento. Foi exatamente o que eu falei, os caras estão dissociados da realidade. Aí até que a gente tava conversando um pouco antes, né, aqui, que eu tava falando aqui com o Wallace da minha correria, né, as coisas e tal. Daí o Wallace falou assim, nossa, Mirella, às vezes quem vê você aqui no podcast, né, deve falar assim, nossa, a Mirella do podcast, né, tá rica, tá? Eu falei, Wallace, você não entendeu ainda que, assim, ó, se você ou é autista, ou é familiar de autista, e se você não é o Marcos Mion, você não tá rico. Você só tá rico se você é um profissional da área. Mas se você está vivendo essa situação, porque é um escoador de dinheiro, eu sempre falo isso, o autismo ele é o buraco negro das finanças, que ele vai te envolvendo, entende? Assim, porque você não tem nada no SUS, você não tem políticas públicas para te ajudar. Se você paga um convênio, você vai ter que conseguir pagar o convênio mais caro que tiver para conseguir pouca coisa, ou então coparticipação para conseguir também complementar pouca coisa. Se você for privilegiado, você vai conseguir pagar no particular alguma coisa. E cursos e cursos que a gente faz para a gente mesmo conseguir aplicar. Não dá. A conta não fecha, cara. Então, as famílias privilegiadas, classe média, que eu conheço, a gente, assim, implorando uma vaga para o profissional particular bom que a gente achou,
E, tipo assim, me encaixa, pelo amor de Deus, pra ontem, porque é sempre urgente o que a gente tá vivenciando. São situações de, assim, sérias com os nossos filhos. Não é, tipo assim, eu posso ficar esperando. Não, é pra ontem. A gente não dorme, né? Então, a gente, assim, assim, por exemplo, quando eu fui do tratamento do Arthur, né? Eu fiquei quase que 1 ano e meio na fila de espera de integração sensorial. E eu fiquei 1 ano e 2 meses por aí na fila de espera da fono. Eu tinha conseguido ABA, análise de comportamento particular. Foi o que eu consegui para ele. Entendeu? Foi isso que eu consegui. E essas filas que eu fiquei também eram particular. Não tinha opção de convênio lá na minha cidade nem na região. E você mora no interior, né? Eu moro no interior, em São José. Mas, Rio Preto tem, tipo, 500 mil habitantes. Não é a cidadela. Não é coisa pequenininha. Então, tipo, eu lembro, assim, o Arthur com muita seletividade alimentar, questões severas mesmo e tal. E aí, falando, mas você precisa de uma integração sensorial. Ué, tá, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer existir a pessoa? Não tem, ué. Não tem, gente. Não tem. Enfim, não tem, né? E aí, a nossa situação é essa. Tipo assim, aí você consegue, tipo, ficar sabendo de um profissional. Tem atendimento daqui 6 meses. Não, aí, a gente quase que, sei lá, vai lá o tempo todo e tenta falar com a secretária e vai lá pessoalmente de novo, não vagou um horário, não vagou, não sei o que, não. Aí, te ligo do dia pra noite, assim, consegui para você amanhã. Aí a gente lá no grupo, eu consegui a vaga, mas eu não tenho dinheiro. Tipo assim, consegui para amanhã. Mas e agora? Eu não tenho dinheiro para amanhã. Tipo, eu vou ver se, sei lá, o vô empresta, a tia empresta, alguém da família empresta. Eu vou no fim da tarde no banco ver se eu consigo um empréstimo, ver se com consórcios, não sei o que se sai, porque eu não... Essa é a situação dos privilegiados. Tipo, sabe? Essa semana no nosso grupo lá, as mães lá chorando. Tipo assim, aumentou tanto, assim, a fono lá. E tudo, assim... Cara, juro por Deus, tipo... Aí, final do ano, todo mundo viajou, né? Ninguém dos meus amigos, ninguém. Você teve dinheiro pra viajar? Eu não tive dinheiro pra viajar. Por quê? Tipo assim, e eu não tô... Gente, eu tenho a vida muito boa. Entende? Mas o que eu tô dizendo é assim... É um escoador de dinheiro. Sem fim. Isso que você falou é a mais pura realidade, então, cara. Não sobra. Não sobra. Tá sempre faltando. Sempre faltando, sabe? Então, cara, isso é tão errado em todas as esferas. E aí, assim, tem muitos profissionais com os preços que você fica assim... E muitos que já participaram aqui do Outspod. Bons profissionais, alguns excelentes profissionais. Só que, Wallace, com os valores que às vezes depois vem me falar, Mirela, fui ver fulano que participou aí, a consulta e tal. Eu fico constrangida, Wallace. É ilegal cobrar tal coisa? Não. Mas, cara... E outra, você apresentou esse profissional pro público, mas é que, né? tipo, não é... Só que aí eu fico assim, não, mas tudo bem, eu vou trazer uma pessoa que eu entendo ser capacitada para trazer informações e tal. Só que tem um descolamento também desse profissional da realidade. Você tem coragem de cobrar X valor numa avaliação, X valor... É ético, é moral, eu não sei, Wallace, eu sei o que eu acho. Eu acho constrangedor. Eu acho que você, sei, tá por fora, sei lá, você tá fazendo um monte de você tem que fazer muita ação, como fala? Social, para compensar o valor que você tá cobrando. Porque, cara, eu fico constrangida. Olha, teve uma situação
que eu vi esses dias que me lembrou muito isso daí que você falou. Eu tava... Eu sempre no meu perfil eu dou muito espaço para mães atípicas, né? E isso também gera também muita raiva em pessoas autistas, porque eles falam que o Wallace ele abre mão do protagonismo dele, que era para ser dele, para outras mães falarem. Só que tem uma coisa, cara, eu tenho mãe, né? E eu vi o que minha mãe, né, sofreu comigo, assim, quando eu era mais novo, né? Eu fico até um pouco emocionado, desculpa, mas Não. é que não tem como não lembrar disso e não se emocionar, porque eu vi uma mãe mandando esses dias no grupo de mães que eu criei, inclusive, ela postando lá uma foto dela chorando e falando que não aguentava mais o filho dela batendo nela e que ela não conseguia médico. E aí eu comecei a pensar assim, cara, falta muito ainda pra gente conseguir prosperidade e dignidade no futuro. Eu falei assim, eu me considero um privilegiado, porque às vezes eu reclamo tanto da vida, mas tem pessoas que não estão nem conseguindo viver. Aí depois aparece aquele tipo de notícia, mãe acaba, né, cometendo uma atrocidade com o filho e tudo mais. E aí entra aquela parcela de culpa no que a gente ajudou, cara. Como é que a gente fez, o que a gente fez como um mínimo para poder mudar essa situação. Porque eu sou somente um autista ativista que estuda psicologia e tá ali criando conteúdo para tentar transformar o mundo em um lugar melhor. Visito clínicas, visito pessoas, recebo muito abraço e carinho das crianças também. E isso para mim é algo que, poxa, não tem preço, sabe? Tipo, você chegar num evento, você dar uma palestra ali e uma criança chegar em você e te abraçar porque a mãe dela mostra o teu vídeo e fala, olha, ele é assim, você pode ser assim também. Então, cara, a gente tem que ser esperança, mas a gente também tem que ser realista, né? E o que muitas pessoas estão fazendo, olhando o que você me relatou, que é o que muitas mães relatam também pra mim, eu fico pensando assim, a impressão que eu tenho é que parece que essas pessoas estão sendo pagas ali para destruir o pouco que a gente já tem. Porque, como você mesma disse, o judiciário está usando muitos argumentos que essas próprias associações utilizaram para tentar, de certa forma, cercear os nossos direitos, cara. Eu vi gente... Cara, juro por Deus, uma amiga minha advogada mandou, acho que era o despacho de um juiz, algo assim, falando que não, tal fulano não vai poder ter acesso a isso porque não tem dificuldade suficiente para ser considerado uma deficiência. Aí eu falei, cara, tá começando, desculpa o termo, mas a bosta tá começando a acontecer, justamente por conta da irresponsabilidade de alguns. E isso não vai respingar somente em pessoas que são mais miseráveis. Daqui a pouco isso daí também vai estar respingando em pessoas que já têm um tratamento ali consolidado, né? E vão começar a perder os seus poucos direitos que têm. Então eu penso assim, cara, infelizmente, Mirella, essas pessoas elas não têm público, obviamente não tem público, né? Porque esses dias mesmos eu tava lá tirando onda, zoando, falando, aqui, brigaram pra caramba comigo, fizeram isso e aquilo e perderam seguidor pra caramba. E eu aqui só ganhando engajamento, fala mais, que não sei o que, provocando, né? Mas, tipo assim, olhando a questão, assim, seriamente, eles têm público porque a realidade nós sabemos, as pessoas não são burras. As pessoas sabem o que realmente acontece no cenário do autismo. Só que o problema é que eles estão infiltrados em órgãos governamentais e isso é uma tristeza imensa, cara. Poxa, esses dias uns caras apareceram ali no Ministério da Saúde, na página, falando uma atrocidade, meu. Aí eu falei assim, não é possível, cara. Esses caras estão ganhando espaço ali, velho. Falei assim, não é possível, sabe? E eu não sei como, e é que nem você falou, eles estão ganhando justamente o que o governo quer, o que o governo, o que o judiciário, o que o sistema, na verdade, no geral. As pessoas sempre falam, Wallace, você é de esquerda, você é de direita. Eu falei assim, cara, eu sou um cidadão cobrando todo e qualquer político, porque o que o sistema mais quer é tirar direitos. O sistema ele não quer que a gente gastar conosco, principalmente minorias. Então, você vai dar mais argumento pro sistema retirar direitos, cara. Porra, não dá, desculpa, mas é uma coisa que me deixa muito indignado e aí vai gerando essa reação aí das pessoas, muitas mães vindo pro meu lado, muitas pessoas autistas concordam comigo também.
e outras pessoas me atacando. E lá do outro lado, comendo solto a politicagem, a misoginia, porque muitas mães ali sofreram ataques até, eu diria, cara, tem que tomar muito cuidado com as palavras, né? Porque as pessoas são maldosas, mas assim, atacando muitas mulheres ali, cara. Você viu o teor das coisas não ali. vi. Não vi porque eu nunca não participei mesmo do grupo e esse público não vem aqui. E espero que não venha mesmo. Porque a gente não fala a mesma língua, entende? Não é por nada. Nosso autismo não mesmo. Não falamos mesmo, assim. Se vier, vai ser só para trocar farpas, assim. Não, a gente não tem nada a ver. Não dá match. A gente não combina. Então, o que eu soube foram relatos, né? De amigos e amigas que estavam ali. Acho que o pessoal que já está, igual a gente, gato escaldado, já está um bom tempo vivenciando, que foi amadurecendo nisso, já está de saco cheio já. Mas o pessoal mais novo nesse meio ainda é seduzido por essas coisas. Isso o meu medo, porque tá entrando, vamos supor assim, não é que o autismo virou moda, não tô falando isso, pelo amor de Deus, antes que as pessoas entendam mal, mas como tá tendo uma alta de diagnóstico, as pessoas estão procurando mais as redes para se informar e tudo mais. Aí encontra essa galera, né? Aí eles automaticamente vão encontrar ou o nosso lado aqui ou o outro lado lá. E quando eu falo outro lado, eu não falo somente de uma associação, não. Porque tem muito mais. Eu tô falando de muitas outras pessoas. Claro que eu queria que eu e eles sentássemos numa mesa e venhamos a dialogar, independente das divergências. Mas como eles tornaram o diálogo impossível, então, ser educado nesse caso é compactuar com o intolerável. Algo que eu não vou fazer. Então, assim, cara, o pessoal tá entrando agora, chega na comunidade, aí, vamos lá. Qual é o caminho mais fácil e o caminho mais difícil? É óbvio que você olha o nosso lado e vai pensar assim, cara, esse caminho aqui dá medo. Por quê? Porque a gente tá falando ali a verdade. Tipo assim, como diz o Dr. Paulo, eu tô falando que tem que escalar o Everest, né? Tipo, o que a gente mostra aqui. Olha, queridos, venham para o Everest sem preparo, sem equipamentos, só vem. Aí o outro lado tá prometendo mundos e fundos. Então... Isso é muito fácil. É discrepante, né? É muito fácil você chegar, assim... Tá chegando agora uma pessoa autista na comunidade, aí a pessoa chega e escuta um lado falando, pô, esse Wallace aí, ele é um autista pregando contra os autistas. Nossa, a neurodiversidade, é tudo muito lindo, o autismo é um superpoder. Aí chega aqui... Não, peraí, vamos ver como é que é esse tal de Wallace, vamos ver como é que é a Mirella, vamos ver como é que é o Dr. Paulo, por exemplo, vamos ver o que esse povo fala. Aí chega lá, a gente falando que tudo é muito difícil, que o caminho é árduo, mas ao mesmo tempo a gente valorizando potencialidades também, porque a gente nunca fala também só de desgraça, também tem coisas boas que a gente pode falar sobre a vida, como a gente estava conversando antes do podcast começar. Mas a pessoa que tá chegando agora, ela vai ser muito seduzida pelo lado de lá. Porque é muito fácil você se encantar com discursos utópicos e bonitos. Agora você enfrentar a realidade através de um discurso que é impopular, meu amigo, ninguém quer. Tem mais alguém que tá com você? Você tá sozão? Como assim? Tipo, você é autista. Né? Tem mais alguém também que tá com você nessa? Assim, eu falo que já tá mais amadurecido. Eu tô pensando aqui dos autistas. Que hoje eu vejo que já teve um discurso também mais acalorado, mas que hoje já tem um posicionamento diferente. Eu vejo a Carol Souza. Não sei, a Tabata não vejo ela com discursos... não vejo ela também como polêmicas. Eu vejo a Tabata fazendo mais conteúdos dos que chegam para mim, né? Mais de... descontraídos, isso. Mais descontraídos, assim. Não tô lembrando de outros perfis como o seu, Wallace. Olha, eu acho que... Assim, tem mais, assim? O pessoal... sempre fala bastante que eu sou um membro, que eu tô a serviço das Somos Humanas, né?
que é a associação que acho que a Poliana faz parte, a Beatriz Monte também, são meninas que eu admiro muito, cara. Que essas mulheres sofreram de ataques ali e continuaram lutando e não atacaram de volta, é brincadeira, velho. E o pessoal fala que eu tô no grupo delas. Não, tenho ideias alinhadas, mas isso não significa que eu tô dentro do grupo. Mas, assim, tem essas meninas que estão lutando bastante. Tem a Carol também, que tem se posicionado muito, né? E eu sei o quão difícil isso daí deve ser pra ela, porque ela tem muitas crises, ela mesma relata isso. Então, imagina você receber ataques, assim, covardes de pessoas, assim, na comunidade. É difícil, mas tem também... Eu não queria citar esse nome, porque... Eu não quero colocar ele numa saia justa, mas não o precisa. William Timura, cara, ele é um cara que O Will, é verdade, eu verdade. admiro muito ele, cara. Muito. Sim. Assim, eu até falo assim, as pessoas perguntam, pô, Wallace, você tem algum ídolo, assim, alguém que você é fã da comunidade? Eu sempre falo dele. Aí ele falou uma vez. Ele é de BH. Ele eu acho que é. De BH, não. Pior que agora eu tô confuso se ele é de BH ou do Paraná, cara. Ele tinha se mudado um tempo desse. Deus. Tá. Mas ele, qualquer dia você vale a pena trocar um papinho com ele. Não, eu quero super, mas eu ainda aí. não encontrei com ele também. Porque eu já fiz online, né? Mas eu tenho evitado, porque o podcast é isso aqui Essa que é a troca, graça. essa conversa, né? É óbvio que se eu não tiver como gravar com a pessoa presencial, eu, né, posso tentar fazer online. Mas eu não quero mais. É muito ruim, fica com delay, internet cai, dá problema, não sei o quê. Tipo, Quando você começou, você fazia coisa. bastante online, não foi? Eu fazia por questões óbvias do tipo, não tenho dinheiro para te trazer, não tenho dinheiro para ir até você, faremos online, até que eu consiga fazer acontecer. Hoje eu tenho mais condições de tentar encaixar situações, assim, ou evento, então eu prefiro às vezes esperar mais para ter a oportunidade de encontrar a pessoa, ou de tentar um hotspot itinerante em tal região para conseguir encaixar e do que só fazer online, porque é podcast, não é live. Então, a proposta é essa troca aqui, assim. Eu também gosto, assim, mais quando... Eu já fiz muito podcast, assim, não criticando esse formato, né? E também sendo muito grato às pessoas que já me convidaram, mas eu já fui em podcast robotizado, assim, no sentido de, tipo assim... De roteiro? Roteirizado. E eu não gosto, eu gosto, tipo assim... Pô, não trabalho com isso. A gente fala um palavrão aqui, surge, a gente dá risada, conversa, e eu gosto disso. Mas assim... Não consigo, porque nem que você me passar, eu vou conseguir seguir, entendeu? Exato. Quando eu disse, não foi nem criticando o outro, foi dizendo, tipo, a minha dificuldade de seguir um roteiro, entendeu? Então... Eu também não gosto de roteiro, cara, eu gosto de improvisar. Assim, me chamou pra um podcast, eu não vou estudar nada. Porque é um bate-papo, não, jamais. Porque é bate-papo. Não é uma aula, não é um curso de capacitação. Né? Exato. É um bate-papo. Então, é para onde vai te levando ali, assim, a reflexão. Se eu né? falo uma merda aí, vou ser cancelado depois e a gente vida resolve. É assim, a vida que segue, né? Cancelamento é isso. Mas é que nem você tava falando, Mirella, tem bastante gente, pessoas autistas que estão, sim, se posicionando. Acho que você já trouxe uma delas aqui, a Fernanda Fialho, do Para Gente, Que a Tabu. Fer... Cara, que pessoa maravilhosa. Mas é isso que eu tô dizendo, é um pessoal que já tá na estrada já há mais tempo. A história de vida dela, pô, Cara, a Fer, meu Deus. Mesmo. A primeira vez que conversei com ela, eu só conseguia chorar e pedir perdão pra ela, pela raça humana. Do tipo assim, meu Deus, me perdoa. Tipo assim, me perdoa. Mas você não me fez nada, não sei, mas me perdoa. Pelo ser humano, cara. Porque a gente... Quanta crueldade, não sei. Mas a Fer, assim, que potência, que... Nossa... E eu conversei também com a Lucieles Magalhães, que é professora lá da Paraíba. Da Paraíba. Que é professora de comunidade ribeirinha, cara. Que pega canoa para atravessar, para dar aula para molecada. Sabe? E é autista também, tem as dificuldades mãe dela. de 3 autistas, tipo, sabe? Aí, vem falar com essas pessoas, o que elas acham desse dossiê? É uma piada, né? Dá licença. Eu gostei muito quando
Pô, tem lugar, realmente tem uma parte que eu não digo local de fala, mas quando você vivencia uma coisa, fica mais fácil de você falar. Eu não sei qual congresso foi e também não vou fazer. Nem se eu soubesse, eu não fazia propaganda de congresso, que eu não estou participando, né? Mas enfim, acho que a Fernanda, ela se eu não me engano, foi quando surgiu esse dossiê. A Fernanda, ela estava no palco, ela subiu no palco do congresso para criticar. Ela falou: vocês não sabem o que é um regime manicomial. E ela sabe o que é. Ela sabe. Aí eu falei assim, cara. Ali Nossa, eu fiquei de lá de casa batendo palma. Não tinha o que fazer, não tinha o que falar, é somente aplaudir. Poucas vezes eu peguei e falei assim, cara, isso foi genial. Pra mim falar que uma pessoa é genial é muito difícil. Mas tem figuras que, pô, é impossível. Pessoal, a Fernanda Fialho, ela tem um perfil que chama Para Que Tabu? E a Fer, ela viveu históricos de internações psiquiátricas. Viveu muito abuso de regimes manicomiais. Então, e aí, quando ela vê essa comparação estúpida, infantil, que parece assim... Não, ela rasga um pires, né? Do pessoal querendo falar, aba, que vocês estão pedindo para os seus filhos, é equivalente a um regime manicomial. E aí, a Fernanda, que passou por tudo isso, ela fala, não, né? Piada isso que vocês estão dizendo, né? E a história da Fernanda é muito forte. Tem 2 episódios com a Feira aqui no Outspod. Maravilhosa. Ela é autista nível 2 de suporte. Diagnóstico tardio, porque ela viveu uma vida de diagnósticos errados. Diagnósticos psiquiátricos errados. Que é muito comum em mulheres, né, também. Né? E ela é uma força da natureza. E é mãe de uma menininha também nível 2 de suporte. E, cara, ali você vê, né, assim, de novo, o autismo... é um transtorno muito sério. Não tem brincadeira disso. Não tem, sabe? Muitas pessoas têm muita curiosidade, assim, quando eu falo do meu casamento, né? Eu gostaria, às vezes, de trazer mais coisas, mas também não vou ficar lavando roupa suja expondo meu marido, entendeu? O meu casamento. É difícil o tanto que você vai expor, né, questões assim pessoais e o expor, aí eu trago assim para características mais gerais e que podem assim, né, que as pessoas possam se identificar. Só que ser casada com uma pessoa autista, e aí eu vou dizer assim, eu vejo o meu filho, o autismo dele hoje, né, que já muitos anos tratado, é um cérebro terapeutizado, né? Do meu filho, vamos dizer. Gostei dessa expressão, vou usar agora. Um cérebro terapeutizado. Mas o estado basal do meu filho é a rigidez, né? E ele não é habilidoso socialmente, ele é muito mais habilidoso que o pai, que não foi tratado, não é um cérebro terapeutizado. Segue sem tratamento, né? Fica aqui meu protesto. Segue sem tratamento. Então, mas o estado basal não é instintivo, né? Então, o contato visual também não é instintivo. E não são questões instintivas, são questões que que foram sendo construídas, né? E assim, então, eu digo pelo perfil que tem meu filho, que é muito similar com o perfil do meu marido. E é muito difícil, cara. Muito difícil num casamento. Vou dizer, namoro não foi, viu, gente? Namoro foi chuchu beleza. Depois também casamento, só nós dois também tava chuchu beleza. Só que a vida, conforme as demandas aumentam, então aí, isso para todo casamento, né? As pressões sociais. Então, é diferente. Você, então, casado, pai de família, então você pai de autista, e então você como o único mantenedor financeiro, né? Toda a pressão de sustento, e aí muitas as dificuldades financeiras surgindo, as pressões, e aí as pressões sociais e as demandas sociais da vida, da esposa, né? Que eu demando. Então... nessa questão eu vou me compadecer com ele um pouquinho também.
Não, Porque... e não é de se compadecer, e não é nem de certo e errado. E aí eu tô aqui para dizer o seguinte, que é difícil, gente. E que foi o que o Dr. Paulo falou. Para um relacionamento neurodivergente, tá? Ainda mais se não tem um tratamento, se você não está em tratamento, se não... Cara, para dar certo... porque você não tem muitos reforços. Então, assim, você só tem paulada de todos os lados. Você tem que dar vida, entende? Você não está tendo reforço, você só está tendo paulada. O tempo todo, desafio, 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 desafio. Você não tem reforçadores vindo, entende? Eu não tenho do lado de lá, ele não tem do lado de cá. E então, não é brincadeira. É porque, por exemplo, na minha casa, é porque tem muito amor. A minha família é tudo que faz sentido para mim. Tudo que eu vivo só faz sentido por conta da minha família. E assim, o meu marido é uma das pessoas que eu mais admiro como pessoa no mundo, sério. Só que para conviver em comunhão de familiar é muito difícil, caramba. Eu vou do céu ao inferno em 5 segundos. Meu Deus do céu, que eu fico assim... Não, seguirei sozinha, não há a menor condição. Depois eu falo, não vou seguir sozinha. Eu tô aqui porque tem muito pra onde ir, vamos seguir mesmo. Aí depois eu falo, não, gente, não dá. Porque é muito o funcionamento de vocês, eu vou dizer vocês, num geral, como um todo, vai. A nossa maternidade, por si só, já é muito solitária. Maternidade atípica. A gente já carrega muitas sobrecargas, que são muito lutas solitárias da mulher mesmo. Uhum. E quando o marido é autista e já tem uma dificuldade ali de trocas, de se expressar, de entender sabe, as regras sociais da coisa, o sinal social do outro, né? Já falta habilidade social. O isolamento é muito maior. É muito difícil, Wallace. É que nem eu falo, assim... Então, não tem romantização pra isso, cara. Não tem nem mesmo no amor. Não tem. Principalmente, sabe? Porque e são coisas que eu penso que eu fico assim, cara, eu preciso melhorar meu filho, porque eu não sei se ele vai encontrar uma Mirella que vai ser tão persistente no casamento, entendeu? Do tipo... Porque acaba que a pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo. As dificuldades sociais dela são tantas, os prejuízos são tantos. Cara, não vai sobrando ninguém. Não sobra ninguém, Wallace. Não sobra. Porque você não tem as habilidades de manter. Às vezes até mesmo quem tá dentro da... Principalmente. Quem vivencia. Principalmente. Não, porque na verdade, assim, eu não sei qual é a sua vida social, mas a vida social de uma família atípica não existe. A gente não... Cara, assim, sei lá, a gente já não tem dificuldade. É difícil ter rede de apoio para deixar a criança, para você sair, para ter... Você já nem tem. Famílias atípicas que estiverem assistindo, me falam, qual a vida social de vocês? Vocês saem, gente? Vocês viajam? Eu vejo o pessoal falando as coisas. Eu fico assim, porque eu e minhas amigas ali, a gente sai de casa a trabalho, se trabalha, entendeu? Porque a maioria acabou deixando a profissão. Então, eu advogada, hoje sou podcaster, minha outra amiga ali, advogada, faz cestas artesanais em casa, beijo, Fabi. A minha outra amiga, farmacêutica, trabalha no supermercado do pai, porque é o único lugar que emprega ela, beijo, Mari Marangoni, jamais será funcionária do mês, porque a pior funcionária do mercado do pai dela é a que mais atrasa, é a que tá sempre faltando por causa das terapias do filho, beijo, Mari. Então, tipo, cara, é tanta... A gente não tem vida social além terapia, além casa, além serviços de casa Então, já não tem. Aí, os maridos, alguns deles são autistas. Não tem também amiguinho, coleguinha. Meu marido não tem amiguinhas e coleguinhas, assim, desde que ele mudou ali pra nossa região. Cara, olha assim. Deixa eu pensar, nós casamos em 2011, meu marido passou no concurso... 2009, ele mora ali, tá na região de Rio Preto desde 2009.
2009, gente. Que ele não tem um coleguinha novo. Ele tem os amigos de infância dele do Paraná. Eu moro em São José do Rio Preto. Ele não fez um colega. Neymar foi, voltou e ele não fez um colega ainda. Não. Ele conversa com meu pai, entendeu? Ele conversa, às vezes, com meus primos, que daí eu tenho que falar com meus primos, ligar pra ele, entendeu? É uma situação, assim, bem... Eu entendo você, sabe por quê? Porque, tipo assim, óbvio que não chega nem perto de um casamento tão longevo quanto o seu. Mas, por exemplo, eu tenho a minha namorada e eu tenho que, por exemplo, quando eu sumo, assim, no sentido de eu tô sobrecarregado, né? Eu preciso explicar, ela tem toda uma paciência, mas, tipo assim, eu fico imaginando também, né? Às vezes, tipo, pra ela que não é autista, né, mas ela vive o autismo por causa da filha dela, assim, então, assim, eu fico... Filha dela é autista? Filha dela é autista, inclusive, ela tem um perfil também no Instagram, que ela faz ativismo e posta algumas coisas, né? Eu tenho exposto mais agora, o pessoal até ficou assustado, falando, nossa, o Wallace tá namorando, aleluia, hein? Anunciou alguém aí. Mas enfim, eu fico pensando no papel dela também, assim, né? Tipo, querer falar com um namorado, querer estar ali, só que eu, às vezes, preciso desligar, simplesmente. E, assim, é óbvio que não chega, que nem eu disse, não chega nem perto de um casamento longevo, que nem o seu, né, um namoro que estamos iniciando para tentar construir uma vida juntos, mas é realmente muito difícil. Um relacionamento entre uma pessoa autista e uma pessoa não autista, e até mesmo uma pessoa autista com uma pessoa autista. Também é difícil. Eu acho que para nós que somos autistas, tudo se torna um pouco mais complicado. Por isso que eu sempre prego no meu perfil que eu reitero, esse discurso de que o autismo é somente um jeito diferente de ser, de que o autismo é um superpoder, que isso e aquilo. Cara, isso precisa ser eliminado o mais rápido possível, porque pessoas autistas precisam, como você disse, ter um cérebro terapeutizado pra gente ter qualidade de vida. Exato. Pra gente ter autonomia, pra gente ter dignidade. Hoje eu tenho muitas dificuldades que às vezes eu nem exponho na internet, porque, sendo bem sincero, se eu me colocar num momento de crise, eu tenho vergonha, cara. Eu fico completamente estressado, fico agoniado. Quando eu era criança eu chegava até a me bater. Hoje eu não faço mais isso, não tenho mais comportamento autolesivo. Mas assim, a gente precisa eliminar certos discursos, porque o futuro ele vai ser sombrio. A gente já está começando a colher aí frutos, péssimos frutos aí do que foi falado recentemente. Sim. Então, cara, sei lá, eu peço a Deus que possa sempre me guiar para que eu não seja uma voz única aí entre pessoas autistas, porque do outro lado nós temos muitos autistas se posicionando a favor desse discurso, tá? Me assusta inclusive isso. E daqui tem eu e tem mais alguns, mas somos poucos que podemos usar o pretexto de meu local de fala, eu tô falando, porque eu nem concordo com isso. Esse discurso de protagonismo para mim não existe. Também concordo. Mas se eles usam esse discurso, não, mas quanto mais pessoas lógica, falando, né, assim, quanto mais pessoas tiverem com um discurso realista, melhor. É lógico. Você teve seu diagnóstico, você me falou que foi a partir dos 10 anos de idade começou a primeira suspeita. Então, eu gostava muito, eu tive um pequeno atraso de fala, né? Eu comecei a falar com 3 anos de idade. Só que depois que eu comecei a mexer com escrita, né? Eu gostava muito de escrever. Eu desenhava muito, eu escrevia muito. Às vezes eu ficava na escola. Tinha meus amigos, sim, não vou mentir. Mas gostava mais de ficar isolado ali escrevendo. E quando eu tinha aulas de português, a professora passava a redação, eu amava, porque eu escrevia tudo o que eu sentia nas redações. Só que você falar tudo que você quer também tem um preço, né? Se ser muito sincero, tem um preço. Sincericídio. E eu falava muito sobre mim nas minhas redações.
E aí a minha professora chamou minha mãe e falou assim, olha, eu tenho algumas desconfianças sobre o Wallace, eu acho que assim, não foi bem assim que ela deve ter falado, né? Porque faz muito tempo, mas eu me lembro um pouquinho de como a minha mãe me contou, né? Ela falou que eu tinha umas redações de cunho muito triste, né? E eu tinha alguns comportamentos bem atípicos, assim, no sentido de algumas manias dentro da sala de aula, alguns isolamentos. Primeiramente, ela desconfiou, é claro, de uma depressão, né? De um quadro de depressão. E aí a minha família me levou no consultório, curiosamente, tardiamente, quando eu fui descobrir que eu sou autista, é o mesmo consultório, né? Então, eu falei assim, cara, eu não acredito em destino, mas aqui foi uma ironia do destino mesmo. E aí eu descobri, né, depois que eu tive uma suspeita de autismo aos 10 anos, né, e depressão também. A própria psicóloga, na época, ela já tinha feito esse, acho que prognóstico que se fala, mas por um motivo que eu não desconheço, minha família decidiu não prosseguir. Eu confesso que até hoje isso me chateia bastante, porque eu acho que eu poderia ter mais qualidade de vida. Só que eu também não posso ter raiva da minha família, porque fizeram muito por mim, cara. Então, Sim. Eu amo, assim, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus tios, né? Como você mesma disse, né, que a família é o alicerce, minha família é meu alicerce. Então, eu não tenho raiva deles por isso, mas começou ali com uns 10 anos, né? Hoje eu prefiro não tocar nesse assunto, não em podcast. Podcast eu falo, eu explico minha história para as pessoas, Sim. mas com a minha família. Sim. Porque pra assim, não ser coisa de ficar de culpas, assim, né? E pra mim não ficar com raiva também, sendo bem franco. Tá bem. E aí, tipo, quando eu tava com 20 anos, por aí mais ou menos, eu não conseguia ter uma vida funcional de jeito nenhum. Eu tava derrotado, destruído, cara. Até minha psicomotricidade que se fala, né? Cara, eu tava péssimo. Eu tava sentindo muitas dores na perna, na cabeça. Eu tava me sobrecarregando demais. Tava tendo muita crise. Eu acho que ali... Eu pensei na época, eu falei assim, aqui é o meu fim, é o meu limite. Acabou. Só que aí eu fui no convênio, procurei o médico, né? E aí foi encaminhando para outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, até que eu cheguei na psiquiatra e a psiquiatra, né, com um tempo, com algumas consultas, com uma avaliação muito rigorosa, inclusive, foi bem tenso, ela me diagnosticou. E eu fiquei surpreso, assim, porque na época, eu pensava assim, né? Eu não sou doido. Porque eu tinha um preconceito na minha cabeça. Todo mundo tem... Do estigma, assim, né? todo mundo tem um estigma preso na mente, né? Então, eu falava, eu não sou doido. Como é que eu pode ser... Como é que eu posso ser autista? Só que aí depois, cara, eu comecei a entender melhor sobre o autismo, pesquisar, entrar nas redes sociais, né? Graças a Deus, eu peguei boas referências logo no começo, pra mim não me lascar, senão hoje eu estaria lá do outro lado e você provavelmente não estaria me trazendo aqui. Mas... Eu ia estar xingando você. Eu ia estar me xingando. Aquele Wallace lá, gente, vocês não seguem ele, não. Ia falar isso. Só que eu tive boas referências ali e eu pude entender melhor, assim, me aceitar do jeito que eu era e pensar assim, bom, é assim e acabou. Agora, daqui pra frente, vou fazer uns desabafos aí no meu Instagram. E aí começou a crescer. Aí eu comecei a me tornar um ativista mesmo, depois que foi chegando muita gente no meu perfil. Assim, só que foi muito genuíno. Hoje eu brinco com meus amigos, assim, às vezes a gente tá junto. Eu gosto bastante de jogar, às vezes, um jogo de cartas, etc, né? RPG. Às vezes não, também. Mas hoje eu gosto de jogar bastante um truco com o pessoal, assim. Às vezes eu faço uma fezinha ali, mas não façam isso, viu, pessoal? Isso aí é jogo de azar, pelo amor de Deus. E eu sou contra jogo de azar. Inclusive, eu gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Mas ali eu tô com meus amigos ali, eu até converso com eles, né? A gente acha engraçado bastante a situação. Eles falam, pô, mano, vi teu vídeo ontem, tu desceu o cacete no cara ali, do nada, de uma hora pra outra. Então, assim, eu me divirto, assim, eu faço ativismo me divertindo. Até mesmo quando é pra brigar, o povo acha que eu tô puto pra cacete. Mas não, velho, eu tô dando risada ali por trás das câmeras,
Porque eu sei que, na maioria das vezes, eu vou errar, obviamente. Isso vai acontecer, eu não sou um ser humano perfeito. Mas quando eu sei que a situação tá muito favorável pra mim, eu tô ali dando risada, falando assim, mano, tá muito fácil gravar esse vídeo, eu vou conseguir extrair o máximo de um público orgânico. Então, é basicamente isso. Tudo foi tão natural que até hoje, assim, conversando com você, eu acabo até me estendendo um pouco, porque passa um filme na cabeça assim, nossa, como isso aconteceu, cara? Como eu cheguei nesse tanto de gente? Tipo, não foi planejado, né? Não Foi foi. acontecendo. Foi tipo, eu fiz um desabafo, fiz outro e foi chegando muitas mães. E as mães querem saber, pô, como é que é? Como é que foi sua Como é que é infância? isso? Como é que é aquilo? Mãe é um bicho curioso. Cara. É porque a gente fica aflito com o futuro dos nossos filhos. Aí o pessoal quer que o Wallace responde. Porque tá todo mundo aflito com o futuro dos filhos delas, né? Aí que é tipo, Wallace, como que você acha? Como que foi pra você? Porque aí, né, fica tentando antever ou, enfim, tentar, né, pensar ali, tô vivenciando isso com o meu filho, como que você acha, né, que pode ser, enfim. Mãe, né, sempre tentando acertar de alguma forma. E é bom quando a gente consegue esse apoio com alguém, né, que tem essa compreensão, enfim, que dá esse acolhimento. Né? E eu sou muito responsável quanto à criação de conteúdo, porque é o seguinte, eu não gosto que as pessoas... Não tem problema nenhum das pessoas gostarem de mim, não é isso. Tipo, eu já teve uma vez que eu tava ali no Jabaquara, indo pra um trote da minha faculdade. Falei assim, vou me arriscar e vou ir, porque eu preciso socializar um pouco. Só que eu levei um amigo meu junto, né, obviamente, pra... Dar um suporte. Se acontecer alguma coisa ali, pô, tá comigo, né? E eu encontrei ali duas famílias, na verdade, que gostavam muito de mim. Aí conversei, troquei ideia, tirei foto. Foi 1, 2, 3, 4, 5 fotos. Até me atrasei um pouquinho pro evento lá que ia acontecer, mas esse carinho das pessoas assim, não tem preço. Eu amo isso daí. Só que eu sou muito responsável também na minha criação de conteúdo. Por quê? Porque eu sou um autista nível 1 de suporte. Eu não posso... falar sobre um autista nível 2 ou um autista nível 3, porque se eu adentrar esse âmbito de vivência, eu vou acabar falando uma coisa grotesca que eu não sei. Então, o que eu prefiro fazer é lutar por essas pessoas. Eu prefiro assim, não, eu vou incentivar meu público a cobrar um tal deputado. Eu vou incentivar meu público a repudiar isso. Eu vou incentivar meu público a ajudar essa mãe que está precisando. Agora, vivência não, mano. Vivência eu sempre deixo pra quem, né, realmente viveu aquilo ali. Como a Fernanda, por exemplo, que fala muito bem, gosta do conteúdo dela. A Carol também. Elas falam, né, sobre o autismo nível 2, nível 3. Né? A Tabata fala sobre o autismo nível 1. Gosto muito do conteúdo dela também. Apesar de a gente seguir uma linha diferente, porque ela vai muito pelo entretenimento e eu vou já mais pra facada ali, pra fatiada séria no sentido de falar. Mas eu acho que se completa. Sim, sem dúvida. Porque a gente precisa de uma pessoa que faz um entretenimento e cria um conteúdo mais leve. Sim, e a gente precisa também de um cara que tá ali expondo a realidade. Então, assim, eu sou muito responsável quanto a isso. Eu prefiro não falar sobre autismo. Uma vez, infelizmente, né, tive uma discussão com o pai de um autista lá no Instagram, porque ele tava cobrando que eu falasse sobre o autismo nível 3. Você não fala sobre autismo nível 3, você só fala sobre você, que não sei do que. Uai, mas eu não sou profissional da área. Só que assim, exatamente... Cara, eu fui... Famoso? Lamento muito, eu até queria que ele me entendesse, sabe? Mas eu acabei sendo ignorante ali, porque eu não sou de ferro também. Que ele acabou me xingando, chegou, filho da puta. Acha? Sério. Dá licença. Não, mas daí realmente... Chegou me xingando e aí eu não tenho sangue de barata, eu fui ignorante de volta. Lógico. E respondi com a altura mesmo. Mas assim, lamento que tenha acontecido isso. Por quê? Porque é uma coisa óbvia, Mirella. Como você, por exemplo, vai falar sobre um... Qual é o nível de suporte do seu filho mesmo, você me disse? Ai, não sei dizer. Não, é difícil dizer nível 1 por conta da seletividade alimentar do meu filho, que impacta muito ainda na nossa vida, assim. Então,
Eu falo que até nessas questões, porque você fala assim, nível, mas no quê? Suporte no quê? Em que área? No que é. Sabe? Porque, por exemplo, na escola, meu filho não precisa de suporte. Ele não precisa... ele pode ir na casa de um amiguinho brincar, só que para se alimentar, eu vou precisar trazer ele de volta para minha casa, entendeu? Ou teria que ir na casa desse amigo dar a comida para ele. Ou meu marido teria que ir, ele só come comigo, ou com meu marido, ou com a minha mãe. Só nós 3. Se não tiver nenhum de nós 3, ele vai ficar sem almoço ou janta. Isso é muito importante. Isso mexe absurdamente na nossa rotina. E isso diz muito sobre a autonomia que ele não tem, né, nessa questão. Então, como que eu posso falar que meu filho é nível 1 de suporte nessa questão? E essa questão de Você tá suporte, entendendo? essa questão de suporte é muito confusa, Então, né? aí você fica, sabe, aí o pessoal fala assim, mas o Arthur é nível 1 de suporte. Do quê? Do Então, quê? Entende? Assim, justamente... sei lá, você quer pra ir na casa do amiguinho, ele pode ir sozinho, mas assim, chegou na hora da... Ou tem que já mandar almoçado, ou busca antes da janta. Ou eu, tipo assim, aí eu tenho que... Eu mudei minhas marmitas ao longo da vida. Minhas marmitinhas antes eram muito difíceis. Eu já instalei tomada no meu carro, até um pouco antes dos 6 anos de idade. Café da manhã, almoço e janta do meu filho era só líquido. Ele não tinha dificuldade de deglutição, mastigação. Isso nós estamos falando de pouquinho tempo atrás, que ele voltou a comer sólidos. Então, assim, eu já passei por questões muito complexas com ele. Ao ponto, mas ele fala super bem, atingiu a fala complexa. A menina que não tem... A questão pedagógica dele tá super bem, mas ele já, assim... Teve um atraso de fala muito grande. Então, assim, nós já passamos tanta coisa, Wallace, que pra mim essas questões de nível de suporte também são tão, sabe? Assim, eu falo, meu marido, quando eu conheci ele... Meu marido não precisava tanto de ajuda que ele precisa hoje. Ele não enfrenta as questões que ele enfrenta hoje. Porque piorou ele foi crescendo, né? Não, piorou absurdamente. É isso que eu falo sempre. Eu vi, com o diagnóstico precoce do meu filho, eu vi meu filho ir evoluindo. E ao longo desses anos todos, junto com meu marido, eu vi o meu marido ter uma piora muito grande. Por não ter acompanhamento, por não... aceitar acompanhamento, não aceitar. E a primeira vez que eu conversei com você, se eu não me engano, desculpa te interromper você, mas é porque eu fiquei curioso agora. Uhum. A primeira vez que eu conversei com você, que foi aquela vez que o pessoal tava reclamando de mim, mas assim, ele ainda não tinha o diagnóstico, não é? Você suspeitava, não é? Ou não, já tinha? O diagnóstico dele mesmo veio junto com o diagnóstico do meu filho. Uhum. Só que ele não tinha passado, ele não tinha feito assim, avaliação neuropsicológica, ele não tinha ido atrás. Ele foi tempos depois, foi algo que a gente não mexeu nisso. Mas ele foi piorando muito. Então chegou num ponto que eu falei, você vai atrás disso. Tipo, você vai. Ou vai ou vai. Não tinha opção. Ou vai ou vai. Porque ele tinha muito uma coisa assim, o que tem mais para fazer por mim? Tipo, essa altura do campeonato, o que vai melhorar? Não vai mudar mais nada. Ele tinha um discurso muito, sabe, assim, não, eu sei que eu sou. Quando ele teve, o diagnóstico veio junto com o do meu filho. E, por exemplo, na família dele, quando a gente falou dele ser autista, surpreendeu um total de 0 pessoas. Todo mundo, tipo, não, ele é mesmo, com certeza. Então, não tinha uma questão com o diagnóstico, mas foram muitos anos, tanto que até hoje ele não trata. Só ficou sabendo. Olha que bom, olha que incrível. A nossa evolução foi assim, e aí o que eu precisei? Falei, gente, talvez, né, passando então por uma avaliação neuropsicológica que destrinche mais, né, e aí vamos no psiquiatra. Então, meus passos foram esses. Eu tenho uma avaliação neuropsicológica e tomo medicamento. Igual o nariz também, porque também já parou, tipo assim, enfim. Foi isso que eu caminhei, queridos. Vocês caminharam melhor? Aí na casa de vocês, com os adultos de vocês? Porque, olha, cuidar da criança é beleza, viu? Agora, cuidar do adulto... Nossa Senhora, vou dizer, viu, Wallace? Vou dizer... Cuidado, o filho da sogra é sempre o mais difícil do que o nosso, entende? Então,
do Arthur, que eu tenho todo o controle do meu filho e pude, né, cuidar desde cedo, foi incrível. E aí eu também não consigo muito aplicar a aba com o marido, né? Porque também, veja, eu não sou terapeuta dele, a relação já é mais cuidado difícil. porque é tortura também. Né? Regime manicomial, né? Tipo assim, né? Então, é complicado quando porque também essas questões da rigidez, se você não cuida, né, vai piorando. Rigidez cognitiva só tem as comorbidades, se tem comorbidade, como no caso do meu marido, que tem depressão. Então, olha, gente, é o combo da alegria. Por isso que daí, quando eu vejo o povo falando, eu fico assim, vai te catar. Que superpoder, né? Dá licença. Que é o superpoder. Pagar minhas contas. Superpoder de ter uma depressão, de ter ansiedade. Nossa, coisa maravilhosa. Então, sabe, assim, ritualizar coisas. Enfim, é muito difícil, gente. É muito difícil. Muito. E é algo que... E eu vi, assim, por exemplo, com o meu filho, tanto que a gente precisou de intensidade para a questão de rigidez. Então, a rigidez, se ela tá uma questão instalada, que era a questão do meu filho, que é algo que eu tô sempre mexendo, porque se eu piscar, ele vai voltando para esse, que é o estado basal dele, de existir, entendeu? Então, no meu caso, eu estou sempre flexibilizando tudo com meu filho, para não deixar que isso vá, né? Porque se eu deixar ele criando um ritual ali de novo, ele me tornando refém novamente de alguma outra coisa ali, assim. Coisinhas pequenas do dia a dia, né? Então, é algo que você tem que viver, né? Então, assim, eu vivo a aba. Eu vivo. E meu filho não está mais fazendo a terapia, assim, já teve alta da análise de comportamento em clínica já há muitos anos, depois ele voltou pontualmente para a questão de seletividade alimentar, pois eu dei alta também para Você deu alta. por questões financeiras, logísticas, entendeu? Então, assim, a gente vive essas coisas também. Você dá alta pro teu filho por questão de pagamento. Mas né? a questão é, você estava aplicando o aba ou a aba? Eu vi você discutindo isso daí esses dias. Então, né? Porque diz que a aba acho que a Flor Costa colocou lá. A aba é menininha, a palavra, né? Que é a análise de comportamento. Eu falei, acho que não combina. Eu falo aba. Né? Enfim. Mas, Wallace, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, esse bate-papo. A gente vai estar junto apresentando o Jornada do TEA lá em Brasília. Estaremos juntos. Não sei nem como vai funcionar isso, você sabe? Não sei, só sei que a gente vai estar lá, né? A única coisa que eu sei é que nós estaremos lá apresentando. Estaremos lá, é verdade, pessoal. Não sei quem de vocês aí, quando assistirem o nosso episódio, conte aí quem que está assistindo aqui que vai para Brasília, que vai participar também do Jornada do TEA. Eu e o Wallace estaremos lá, apresentaremos, né? Então, a gente vai se dividir, rodiziar, tem mais 2 apresentadores, né? O Rômulo também e a Cássia. Eu também vou me dividir lá com o Thiago Lopes também para fazer umas gravações de episódios de podcast. Também não sei como vai funcionar, sem nada. Só sei que eu vou, né? A gente só sabe isso. E eu passo de apresentado a apresentador agora, né? Então, isso. A gente vai estar lá no rolê. Espero encontrar vocês por lá também. Então, contem aqui quem de vocês que vai estar lá na Jornada do TEA. Obrigado mais uma vez. E espero que a gente se encontre mais vezes, então. Bom, eu só tenho a agradecer, né? Como eu sempre disse para as pessoas também. E tive a oportunidade de dizer para você pelo WhatsApp que participar do Outspod era uma vontade minha e agora eu posso dizer, eu participei. Assim que eu sair aqui, eu já vou falar, eu participei. E eu só queria encerrar dando um recado mesmo para as famílias atípicas, né? E dizer que tenhamos esperança, que Deus nos abençoe, porque as perspectivas são difíceis, o futuro pode ser sombrio, mas com muita luta e união, vai chegar uma hora que a gente vai se deitar cansado e falar, deu certo. Então é isso, eu agradecer você
pelo convite e dizer que eu não sou de Minas Gerais, mas qualquer dia que eu estiver lá eu posso participar. Vamos fazer um rolê por lá, Wallace. Sei, viu o que é que eu tô com isso de BH. Pessoal de BH, chama a gente pra dar um rolê aí. Pô. Vai ver isso, gente. Ó, tá vendo? Ó, alguém daí com dinheiro faz essa gentileza, porque assim, a gente não tá com cacife pra isso. Então, chama a gente pagando as passagens, pagando um rolê, né? Ué, a gente vai, não vai? A gente vai dar um rolê, entrevista as pessoas aí, já era. Fechou. A gente produz conteúdo, conhece uma galera legal. Poli maravilhosa vai estar lá, a gente encontra a Poli. Só não vou assistir jogo do Cruzeiro com ela, pelo amor de Deus. Que ela é cruzeirense fanática, né? Ela é? É, cruzeirense. Ah, eu iria pra ver o Cássio. É o goleiro lá? O Cássio agora ele tá no Cruzeiro, O meu amigo. Fiquei muito triste, chorei. Falei pra ele no WhatsApp. Eu falei, pô, chorei pra caramba, cara. É, né? Porque você que fundou a... Não, Você eu era diretor do Altis Alvinegros. Eu decidi sair essa semana porque... você saiu essa semana? Porque... Do Altistas Alvinegros? Mas eu decidi sair por agenda. As nossas agendas já não estavam batendo. Eu já não conseguia mais ajudar o movimento do jeito que eu queria, né? Do jeito que o movimento precisava. Então eu peguei, comuniquei todo mundo, falei, olha, eu tô saindo. Óbvio que para muitos foi uma surpresa, muitas pessoas ficaram tristes também, mas eu achei que às vezes é melhor, né? Os ciclos se encerram, né? E eu quero ver o movimento feliz, né? Pode ser que eu pinte aí em algum outro movimento algum dia, porque eu quero continuar lutando pela inclusão dos estádios. Né? Já tem, inclusive, uma sondagenzinha aí de um time que é tricolor no Rio de Janeiro aí, que eu gosto muito. Mas eu saí essa semana, saí de cabeça erguida, tenho que falar do pessoal do Altis Alvinegros, foi muita gratidão que eu tenho. É um movimento que me fez virar amigo do meu maior ídolo no futebol, né? Porque eu nunca esperava que um dia eu fosse desabafar com o Cássio, cara. Então, assim, cara, eu tenho muita gratidão, assim. Saí essa semana, mas saí bem de cabeça erguida, com a idolatria preservada. Legal. E o pessoal me agradecendo. Então, eu e o movimento, a gente sempre vai ter uma conexão muito forte, muito especial, independente de onde eu esteja, né? Ai, que bacana. Eu falei, assim, por direct com a esposa dele, ela falou que se eu for lá pra BH, ela grava comigo. Ela é muito gente boa, cara. É um amor de pessoa. Putz. Assim, tem coisas que eu não publico, né? Mas teve um momento que eu precisei muito de ajuda e eu publiquei na internet, né? E a esposa do Cássio e o Cássio, eles me chamaram no WhatsApp. Eles me ajudaram. E, legal. Cara, eu tenho uma gratidão enorme. E o pior é que são pessoas que fazem assim sem... É que eu sou bocudo, então eu falo, né, ao vivo. Quem recebeu ajuda foi você, né? Quem recebeu ajuda foi eu, mas eles não gostam de que as pessoas saibam, não. Eles ajudam de coração. Então, assim, são dois amigos que, assim, eu desejo boa sorte, né? Que Deus abençoe. Espero que tenha muitas vitórias, só não contra o Corinthians. Não, eu também, Cássio. Eu também, como boa corintiana que sou, entendeu? Aí eu também não... Eu falei assim, não dá. Eu falei assim, agora eu gosto bastante do Cruzeiro, mas vamos com calma aí também, né? Não precisa ser contra o Corinthians, pode ser contra os outros times, aí a gente... Ganha do Palmeiras, ganha todo mundo, agora do Corinthians não. Do Corinthians a gente preserva a torcida, mas é isso, Mirella, cara, vai ser incrível apresentar com você o Jornada, só tenho a te agradecer. Desde o começo, desde o ano passado, você me conhece desde o ano passado, você foi uma pessoa incrível comigo. Eu acho que até antes disso, viu? Eu também acho que foi em 2023. Eu acho que antes disso. Bom, pelo menos eu te conhecia antes do teu perfil, de te seguir, enfim. E assim, só tenho gratidão. Posso dizer que dentro da comunidade do autismo já tinha realizado muitos sonhos, hoje foi mais um. Ah, que isso, poxa vida. E, cara, se você precisar de qualquer coisa, pode contar comigo, as mães. Peço aos meus seguidores que estão acompanhando, que se inscrevam no canal do Altispod,
que deem essa força pra Mirella, Isso, porque... pessoal. Compartilhem, Meu, né, com as outras famílias, às vezes, sei lá, com professores, com auxiliares de sala, às vezes estudantes de psicologia, de pedagogia, fonoaudiologia, enfim, que cheguem. A ideia aqui é chegar que seja uma rede de apoio de um conteúdo seguro, porque aqui a ideia é propagar conteúdo científico, conteúdo de qualidade de forma gratuita. É todo esse o intuito do canal. Vou fazer uma publi aqui, porque eu vi as coisas aqui acontecendo. A gente pede tanto por informação, e informação, como você disse, segura, informação realista, perfis que não propaguem, disseminem fake news. E, cara, a gente tem um baita podcast na comunidade do autismo, que é o Autispod. Então, o que vocês estão esperando para se inscrever, para seguir? Pessoal, custa nada. Custa nada. Chegar e, assim, por mais... Você pode não gostar de um convidado ou de outro. Isso, só que não tem problema. Você precisa ter a noção de que há opiniões diferentes se unindo por um propósito só. E, pelo amor de Deus, gente, a gente tem aí vários outros podcasts em cada nicho. E a gente tem um podcast tão maravilhoso que nem o Autispod. Vocês não sabem a dificuldade que é, só pela Mirella ter me falado a rotina dela. Então, peço aos meus seguidores aí, ó, fiéis seguidores, se inscrevam aí no canal dela. Dá essa forcinha. Vamos dar essa forcinha aí. Isso mesmo, pessoal. Obrigada, Wallace, mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho, né? Por manter aí também a cabeça erguida, firme no seu propósito, né? Ainda que tomando lapadas muitas vezes, isso. A gente tem que ficar firme no nosso propósito, né? Então, é o que eu tento, assim, também isso com o podcast. Quando vai muita coisa acontecendo ao meu redor, eu fico assim, cara, que circo é esse que está acontecendo? Que show da Xuxa é esse, não é mesmo? E eu falo, não concordo com isso tudo que está acontecendo, e eu volto para mim. Tá, tá alinhado com o que eu tô produzindo, tá certo, tá ok, beleza. E aí eu tento, ficar firme comigo, em paz. Eu durmo em paz, eu ponho minha cabeça no travesseiro, né? Tô alinhada com os meus propósitos, com essa verdade. E aí o resto, as coisas vão se encaixando, não é fácil, né? A gente pensar numa causa, num propósito, a gente já tá tentando o nosso melhor. Né? É isso. É isso, pessoal. Até o próximo episódio, então. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.